Olá pessoal, tudo bem com vocês? Dando continuidade ao nosso curso, né? Mais precisamente a disciplina de Segurança do Trabalho 1. Hoje nós teremos a nossa aula 11, que tem por tema levantamento estatístico de acidentes de trabalho. Então, basicamente, na aula de hoje, a gente vai estudar um pouquinho sobre as estatísticas de acidente de trabalho, como que foram, né, os dados de acidentes de trabalho nos últimos anos. Então a gente vai tentar ver se esses dados, se esses números de acidentes aumentaram, se diminuíram, para a gente tentar entender um pouquinho, né, se as medidas de segurança no trabalho, se elas estão sendo devidamente aplicadas. Então vamos lá? Então essa é a nossa 11ª aula da disciplina de Segurança do Trabalho 1 do curso técnico de Segurança do Trabalho do Instituto Federal Goiano. Então, os objetivos da nossa aula: apresentar o levantamento estatístico de acidente de trabalho com base no AEAT. Eu não sei se vocês lembram, eu falei sobre isso aqui com vocês lá na primeira aula do semestre. O AEAT, gente, é o Anuário Estatístico de Acidentes de Trabalho, que ele é um relatório, né? Ele é um anuário porque ele é feito com dados de um ano. Então, ele é um relatório feito pelo Ministério do Trabalho, mais precisamente pela Previdência Social, mas juntamente com o Ministério do Trabalho, né, quando ele era realmente um ministério e não uma pasta como é agora. Então, esse anuário, gente, é um documento, né, de muitas páginas, de quase 1000 páginas, em que ele descreve, né, por estado, por municípios, quais foram os números, né, a quantidade de acidentes de trabalho que foram registrados naquele ano em específico. Nessa aula a gente vai estudar o anuário de 2017, gente. A gente vai entender um pouquinho depois por que a gente não vai estudar o de 2018 de 2019, mas só ressaltando é porque eles ainda não estão disponíveis lá no site da Previdência Social. Eles não ficaram prontos. Nem o de 2018, que era para ter saído no finalzinho do ano passado, e o de 2019 ainda não saiu. A previsão é que saia sempre no segundo semestre do ano seguinte. Então hoje a gente vai estudar o anuário com os dados de acidente de trabalho de 2017, que já vai dar um embasamento legal para a gente verificar como é que está a nossa situação atualmente. Apresentar os indicadores de acidente de trabalho, então a gente vai ver que tem alguns indicadores que a gente vai utilizar para essas estatísticas. Então a gente tem que entender quais são esses indicadores. Apresentar números sobre acidente de trabalho no estado de Goiás, que é muito importante porque a gente tem um EAT que vai tratar sobre os números de acidente de trabalho em todos os estados. Aí eu peguei, gente, e restringi lá no finalzinho da aula para o nosso estado, porque é importante, claro, a gente saber como é que está a situação no país, mas ainda mais importante a gente saber como é que está a situação onde? No nosso estado, né? No estado que a gente vive. Por isso que eu peguei os números de acidente de trabalho no estado de Goiás. E também mostrar as principais funções com maior número de acidentes de trabalho registrados no estado de Goiás no ano de 2018. Então a gente vai ver, gente, em 2018, quais que foram as principais ocupações, quais que foram as principais funções de trabalhadores que sofreram algum tipo de acidente de trabalho. Então a gente vai ver quais foram as principais funções com registro de acidente de trabalho em Goiás em 2018. Então, introdução. Então, contribuindo para o maior conhecimento dos temas relacionados aos acidentes de trabalho, a Secretaria de Previdência Social, né, do Ministério da Fazenda, ela apresenta o que a gente chama de AEAT, não se esqueçam, Anuário Estatístico de Acidente de Trabalho, edição de 2017. Esse relatório, gente, o AEAT, ele já é publicado desde 2000, então a gente já tem essa publicação desde 2000, e ele é, gente, um instrumento que ele é de suma importância, ele é essencial para os profissionais que desempenham atividades na área da saúde e segurança do trabalho, assim como para pesquisadores e demais pessoas interessadas no tema. Então, ele é muito utilizado por praticamente todos os profissionais da área de segurança do trabalho e para pesquisadores também, com o intuito de entender, né, quais que são as principais causas de acidente de trabalho, quais são as principais ocupações que está tendo registro de acidente de trabalho. Né? Então, enfim, ele é de suma importância e ele é um relatório muito completo.
Neste anuário, gente, serão apresentados dados sobre acidentes de trabalho, suas principais consequências. Então, esse relatório ele também traz as principais consequências desses acidentes de trabalho. O relatório ele também traz os setores de atividade econômica. Então, a gente vai ver qual que é o setor de atividade econômica que registrou o maior número de acidentes de trabalho, por exemplo, nesse ano, que é o de 2017. Então, a gente vai ver que a gente tem um ranking, a gente tem um rankingzinho, né? Que é um ranking indigesto, né? Que é aquele ranking que ninguém quer estar, né? Mas a gente vai ver o ranking, né, gente, de atividades econômicas que mais registraram acidente de trabalho em 2017. E também nesse relatório a gente consegue ver a localização geográfica da ocorrência dos eventos. Basicamente o que? A localização onde que está tendo maior incidência de acidente de trabalho. Dessa forma, é possível construir um diagnóstico mais preciso acerca desses acidentes e propiciar a elaboração de políticas mais eficazes para as áreas relacionadas com o tema. São apresentadas ainda nesse relatório, gente, estatísticas sobre acidentes, segundo a Classificação Internacional de Doenças, gente, que é o CID. Lembra que a gente viu isso lá no preenchimento da CAT, o CID, que é a Classificação Internacional de Doenças? Então, ela também está presente dentro desse relatório, desse anuário. Ainda, gente, nesse relatório são publicadas estatísticas básicas sobre os acidentes de trabalho nos municípios brasileiros, contemplando os acidentes por motivo e o número de óbitos causados por acidente de trabalho, o que permite um detalhamento maior sobre a distribuição espacial dos acidentes no país. Então, desse relatório a gente consegue ver os acidentes por motivo, que é o que eu meio que abordei lá no começo da aula, que seria o quê? Qual foi o principal motivo, né, que originou aquele acidente de trabalho ter acontecido. Então a gente consegue ver os acidentes por motivo nesse relatório. Bem como a gente também consegue ver o número de óbitos que foram causados devido a esses acidentes de trabalho. Uma perguntinha, né? Mas como que a gente consegue acessar esse anuário estatístico de acidente de trabalho? Dica número 1, né, gente? Quando vocês forem pegar esse anuário, pega no site da Previdência Social. Por quê? Lembra que eu falei para vocês sobre as normas regulamentadoras, que elas são atualizadas e etc? Então, da mesma forma, tentem pegar sempre no site assim mais confiável do próprio órgão que publica essas normas, que publica esses anuários. Então, eu vou ensinar para vocês qual que é o link para a gente conseguir baixar o anuário daquele respectivo ano. Primeiro, gente, vocês vão acessar esse link abaixo, né? Que já vai levar diretamente vocês para o tópico do Anuário Estatístico de Acidente de Trabalho no Ministério da Economia. Então, esse aqui é o link. Se vocês clicarem aqui, vocês vão chegar nessa página aqui. Tirei o print aqui só para vocês verem como é que é. Então, aqui a gente tem o site do Ministério da Economia. Aqui é a pasta da Previdência Social. E logo aqui abaixo, ó, gente, vocês já vão ser redirecionados para essa página. Logo aqui abaixo a gente tem, ó, Anuário Estatístico de Acidente de Trabalho. Então basta, gente, clicar e escolher o ano que você quer obter aquele relatório. Então é justamente o segundo passo, né? Escolha o ano do anuário que você deseja obter os dados estatísticos e faça o download. Então é o que eu falei aqui anteriormente. O que acontece, gente? Por que a gente não está estudando os dados do anuário de 2018 ou de 2019? De 2019 ainda não saiu. O de 2018, gente, não sei se vocês conseguem enxergar aqui, tá só tabelas. Porque os dados que foram disponibilizados pelo Ministério da Economia, gente, não estão em formato de relatório. Tem um monte de tabela avulsa, eu fiz o download disso daqui. Só que quando você baixa, ele te traz infinitas tabelas, e essas tabelas, assim, não estão bem organizadas. Então eles ainda, creio eu, né, que eles ainda não conseguiram concluir o relatório de fato. Eles devem estar elaborando o relatório ainda. Tem as tabelas, mas, assim, pegar os dados nas tabelas é muito difícil. Já anotem que 2017, 16, 15, né, os anos anteriores a gente já tem, ó, tanto o PDF do anuário, o anuário ele sempre vem em PDF, quanto as tabelas avulsas. Então por isso que a gente pegou o mais atual, né, entre aspas, que é o de 2017. Porque o de 2018 ainda a gente não tem
o relatório e para pegar nas tabelas fica muito difícil da gente entender. As estatísticas aqui fica bastante complexas. E a observação, acabei de falar, né? O último EAT completo, o último anuário completo e publicado e disponível, né? É o do ano de 2017. Isso, gente, eu tô falando até essa data de junho. Tô gravando a videoaula aqui hoje, dia 3 de junho. Então, até dia 3 de junho de 2020, o último EAT completo, né, publicado em formato de relatório, tinha sido de 2017. O de 2018, gente, é o que eu falei para vocês, ainda não está em formato de relatório, né? Então fica difícil da gente conseguir fazer as estatísticas só com dado tabelado. Mas eu acredito, né, que em breve, tanto o de 2018 quanto o de 2019, que deve ser publicado até o final do ano, já vão estar disponíveis em formato de relatório. Então vamos lá, já vamos começar a estudar um pouco esses dados estatísticos. Então, como a gente já viu, né, só fazendo uma revisãozinha, os acidentes de trabalho, gente, eles podem gerar inúmeros diversos danos aos trabalhadores, em diferentes graus de consequência. Então, por exemplo, a gente pode ter um acidente de trabalho que vai gerar um afastamento temporário da atividade laboral, então ele pode gerar um afastamento. Ele pode também não gerar um afastamento, né? Pode ser também um simples caso de assistência médica sem afastamento, né? Também é considerado acidente de trabalho. Um acidente de trabalho ele também pode gerar a redução da capacidade para o trabalho, seja através da limitação de movimento do trabalhador, seja através da redução da capacidade auditiva, por exemplo, se o trabalhador ficou exposto a níveis de ruído muito elevado, e etc. Então, o acidente de trabalho pode sim reduzir a capacidade para o trabalho. Ele pode causar invalidez permanente, tá, gente? Isso aqui é comum. Não sei se vocês conhecem casos, mas eu particularmente conheço de pessoas que, devido a algum acidente de trabalho, se enquadraram aqui nessa invalidez permanente. Então, a pessoa ela já não consegue mais desempenhar qualquer tipo de atividade. E também, né, como a gente já viu, os acidentes de trabalho eles também podem levar o trabalhador a óbito. Em 2017, gente, os acidentes de trabalho, para fins estatísticos aqui do Anuário Estatístico de Acidentes de Trabalho, eles eram considerados em 3 tipos, que basicamente eu abordei em sala de aula. Então a gente tem os acidentes de trajeto, que é aquela polêmica toda que eu falei que no fim do ano passado teve uma medida provisória que foi implementada lá na Lei 8.213 de 91, dizendo que o acidente de trajeto já não é mais acidente de trabalho. Mas em 2017, gente, isso ainda não era considerado. Então em 2017, acidente de trajeto ainda era acidente de trabalho. Por isso que eu estou falando sobre ele, tá? Porque ele vai aparecer aqui. Então, o que é o acidente de trajeto, gente? O acidente ocorrido no trajeto entre a residência, ou seja, entre a casa do trabalhador e o local de trabalho. Também são considerados acidentes de trabalho, a gente já estudou, né, gente? O acidente típico, que é aquele acidente que ocorre com o trabalhador a serviço da empregadora, ou seja, é todo tipo de acidente que acontece com o trabalhador quando ele está a serviço da empresa. E as doenças do trabalho, gente. Então, outro conceito que podia ter sido colocado aqui, mas não foi, né, que eu até sugeriria, que é doença ocupacional. Porque quando a gente fala de doença ocupacional, a gente inclui o quê? A doença profissional, que é aquela que está ligada à profissão, né, que a gente estudou, e a doença do trabalho, que basicamente está relacionada às condições com que o trabalho ele é prestado, com que ele é realizado. Então, basicamente, são os 3 tipos os 3 grupos, né, de acidente de trabalho que vão estar englobados nesse AIAT. Então, vamos começar a ver as estatísticas, gente. Esse quadro aqui, ele mostra, essa tabela, né, ele vai mostrar basicamente o total de acidente de trabalho que a gente teve no nosso país de 2013 a 2017. Aqui a gente tem nessa coluna o ano, aqui a gente tem o total de acidentes de trabalho registrados, e aqui a gente tem a variação percentual. Então essa variação ela é boa porque ela ajuda a ver se nesse ano em específico a quantidade de acidentes aumentou ou diminuiu em relação ao ano anterior. Olha, notem, em 2013, no Brasil foram registrados 725.664 acidentes de trabalho. Em 2014,
notem que já caiu, ó, de 725 mil, caiu para 712.302. Então, teve uma variação o quê? Negativa, ou seja, a gente conseguiu registrar, né, foram registrados menos acidentes de trabalho com relação ao ano anterior. O ideal é que esse número negativo seja sempre maior, né, porque ele vai indicar o quê? Que a quantidade de acidentes de trabalho está caindo cada vez mais. Em 2015, ó, gente, notem que de 712 mil acidentes, a gente já passou para 622 mil. A gente reduziu aqui quase 90 mil acidentes de trabalho de 2014 para 2015. Isso, gente, representou uma queda o quê? De 12,62%, que foi um número ótimo, foi uma queda ótima. Mas se vocês notarem aqui, ó, tem um asterisco, né, escrito greve. Por quê? Houve no ano de 2015, gente, a greve do setor administrativo. Então, lá entre julho e setembro de 2015, houve essa greve dos administrativos e também houve uma greve dos peritos médicos do INSS entre setembro de 2015 e janeiro de 2016. Então, acabou que esses dados aqui, gente, a gente teve incrementos de outros dados. Depois a gente vai entender onde que foi parar esses dados aqui, mas vou explicar para vocês mais à frente. Porém, em 2015, só relembrando que a gente teve uma diminuição, né, de registros de acidente de trabalho de 12,62% em relação ao ano anterior. Em 2016, ó, esse número de acidentes voltou a cair. Ó, a gente teve registro, né, de 585.626, uma queda de 5,91% em relação a 2015. Em 2017, né, que foi o último, a gente teve registrados no Brasil, voltou a cair, né, 549.405 acidentes de trabalho. Uma queda, né, uma variação percentual de menos 6,19% em relação ao ano anterior. Então, notem, gente, que a partir de 2014, esse número de acidentes de trabalho, ele vem caindo, sim, constantemente, né, graças a Deus. Mas notem, gente, que esse número, ó, pensa, 500 mil de acidentes de trabalho. Ainda é um número muito elevado se a gente for parar para pensar. Então, o ideal é que a gente consiga, né, vocês, técnicos de segurança do trabalho, promover, disseminar dentro das empresas, né, as políticas de segurança do trabalho, colocar o pessoal para cumprir as normas de segurança. Por quê? A gente está conseguindo caminhar num ritmo legal. Notem que em 5 anos, gente, a gente passou de 725 mil acidentes de trabalho para 549 mil. Foi uma redução aí de cerca de 170 mil. Então, notem que foi bem positivo, mas ainda dá para melhorar. Esse slide aqui, gente, basicamente em relação ao número de contribuintes da Previdência Social. Eu não vou me atentar muito a ele não, mas só para a gente entender um pouquinho. Essa tabela aqui mostra os 5 últimos anos, de 2013 a 2017, a quantidade de contribuintes que a Previdência Social tinha. Então, por exemplo, em 2013, a Previdência Social contava com cerca de 69.837.000 contribuintes. Em 2014, esse número já reduziu para 70... esse número aumentou para 71 mil. Então, a gente teve uma variação positiva em relação a 2013. Em 2015, o número de contribuintes da Previdência Social começou a cair. Então, notem que de 71 mil, a gente passou para 71 milhões e 339 mil. Em 2015, a gente passou para 69.635.000. Aí já reduziu cerca de 2,39% em relação a 2014. 2016 voltou a cair o número de contribuintes da Previdência Social. Então caiu cerca de 4,28% em relação ao ano anterior. E em 2017 caiu novamente em relação a 2016. Ó, agora 65.095.000, ou seja, uma queda de 2,33% em relação ao ano anterior. Então esse aqui é só um dado para mostrar como é que está a distribuição, né, como é que está esse quantitativo de contribuintes da Previdência Social. Vamos ver agora, gente, sobre variação da taxa de incidência de acidente de trabalho. A taxa de incidência, gente, basicamente a gente vai ver o que significa ela agorinha,
Mas a taxa de incidência, basicamente, a gente vai ver aqui nesse quadro que ela vai representar o quê? A quantidade de acidentes de trabalho que a gente vai ter, ou seja, o número, a quantidade de acidentes de trabalho que a gente vai ter para cada 1.000 trabalhadores. Basicamente, vai representar isso daqui. Então, notem que aqui a gente pegou 10 anos. Então, de 2008 a 2017. Então, lá em 2008, gente, se a gente for parar para analisar, para cada 1.000 trabalhadores, para cada 1.000 vínculos, a gente tinha registrado cerca de 22,98 acidentes de trabalho. Então, para cada 1.000 trabalhadores, cerca de 22,98 se acidentavam em 2008. Em 2009, esse número já começou a cair, ó, caiu para 21,64. Então, a redução de 5,83%. Em 2010, caiu novamente, ó, já caiu para 19,29 acidentes para cada 1.000 trabalhadores. Então, notem que ano a ano esses números vêm caindo. Ó. Até vou chegar aqui embaixo para não ficar cansativo, ficar falando nesses números toda hora. Mas notem que em 2017, gente, a gente já conseguiu fazer, né, abaixar essa taxa de incidência que lá em 2008 era de 22,98 acidentes para cada 1.000 trabalhadores. Em 2017 já reduziu bastante, ó, já foi para 13,74 acidentes de trabalho, né, para cada 1.000 trabalhadores, para 1.000 vínculos. Então notem, gente, mais um dado estatístico, né, que a gente, em 10 anos, ou seja, de 2008 a 2017, de acordo com esses dados estatísticos que o governo federal divulgou, a gente já conseguiu baixar bastante, né, essa taxa de incidência, essa quantidade, esse número de acidentes de trabalho para cada 1.000 trabalhadores. Análise preliminar dos dados. Verifica-se que o total de acidentes de trabalho no Brasil a cada ano vem sofrendo redução nas estatísticas, né? Que é o que a gente pode perceber aqui. Que ano a ano, ó, esses números vêm caindo. Ó. Essa taxa está sempre caindo, que é um número super positivo, né? Uma coisa super positiva da gente estar analisando. Houve atualização dos dados de 2016, refletindo nesse ano o resultado do que deixou de ser contabilizado em 2015, em virtude das greves do INSS. Então, o que aconteceu, gente? Muitos acidentes de 2015, gente, só entraram nas estatísticas de 2016. Então, o que significa isso? Acabou que em 2015, gente, os dados ficaram um pouco discrepantes. Por quê? Porque muita coisa que era para ter sido registrada aqui acabou vindo para onde? Veio sendo registrada em 2016, que é aquilo que eu falei para vocês lá atrás. Aqui, ó. Em 2015, os dados ficaram bastante discrepantes. Lembra que eu falei que em um ano a gente teve redução de quase 100 mil? A redução, ou a variação aqui, foi de menos 12,62%. Por quê? Porque teve acidentes daqui, ó, de 2016, que eram para ter sido registrados aqui, mas que acabou só entrando em 2016 por causa dessa greve do pessoal do INSS. Aqui também, ó, notem que de 2014, ó, a gente conseguiu pegar a taxa, que era de 16,25 acidentes de trabalho para cada 1.000 trabalhadores. Em um ano a gente fez essa taxa cair em quase 2, né? Justamente por isso, né? Porque teve dado que tá aqui em 2016, está embutido aqui, mas que era para estar embutido em 2015. Acidentes com CAT e sem CAT registrada. Então, quanto à notificação, gente, o Ministério do Trabalho, né, a Previdência Social, ela consegue levantar dados estatísticos de acidente de trabalho com CAT registrada, que são o quê? Aqueles acidentes que a gente envia a CAT, preenche a CAT, assim como a gente fez junto lá na aula 5, lembra? Que eu ensinei vocês como é que a gente preenche a CAT. Então, o Ministério do Trabalho ele consegue notificar a quantidade de acidentes com CAT registrado e também ele consegue fazer um levantamento, gente, isso aqui principalmente através de perícia, através das inspeções oficiais. O Ministério do Trabalho ele consegue contabilizar a quantidade de acidente de trabalho que ocorreu na empresa, porém a empresa que ela não registrou a CAT. Então, através de perícia, de inspeções oficiais, o Ministério do Trabalho consegue registrar esses dados. Então, bora lá. Então, aqui, gente, está separado
acidentes com CAT registrado e acidentes o quê? Sem CAT registrado. Então o que é que a gente vai ver aqui? Os acidentes ainda eles estão divididos em acidentes típicos, acidentes de trajeto e doenças. Ó. Então a gente pode considerar esse quantitativo e fazer a comparação com o ano anterior. Então vamos começar, vamos analisar só os acidentes típicos, né, que é aquele que acontece com o trabalhador a serviço da empresa. Em 2013, gente, foram registrados 434.339 acidentes típicos. Notem que em 2014 esse número já caiu para 430 mil, ou seja, variou menos que 1% em relação ao ano anterior. Porém, em 2015, ó, gente, já caiu bruscamente. Caiu para 385 mil registros, que é o que eu falei anteriormente para vocês, ó. Ficou um pouco discrepante, por quê? Porque tem dados de 2016 que era para ter sido embutido em 2015. Mas mesmo assim, representou uma queda, né? O que é bom. Em 2016, a quantidade de acidentes típicos caiu para 355 mil, até 2017, que caiu para cerca de 340 mil. Então, notem, gente, que em 5 anos, no período de 2013 a 2017, a gente conseguiu sair de 434 mil acidentes típicos para 340 mil. Então, a gente conseguiu reduzir quase 100 mil acidentes de trabalho típico, né? Então, a gente vê que essa variação foi sempre o que? Negativa, né? O que é negativo aqui é sempre bom, né? Porque significa que diminuiu. Com relação aos acidentes de trajeto, gente, a gente tem bastante incidência de acidente de trajeto. Em 2013, gente, foram registrados cerca de 112 mil acidentes de trajeto. Em 2014, gente, ó, o que é mais incomum de acontecer, ó. Em 2014 houve que um aumento, então por isso que a variação foi positiva, porque significa que aumentou. Então de 2013 para 2014 houve um aumento aí de cerca de 4 mil novos casos. Em 2015 reduziu bastante, né? A gente saiu de 116 mil registros para cerca de 106 mil, uma queda, né, de 8,18% em relação ao ano anterior. Em 2016, gente, voltou a aumentar. Mas 2016 aumentou, gente, porque é aquilo, né? Tem dados daqui de dentro que era para ter sido registrados no ano anterior. Por isso que acabou que deu um resultado positivo aqui, uma variação percentual positiva. Em 2017, né, esse número de registros voltou a cair e ficou na casa dos 100 mil. Né? Então, em relação a 2016, a variação foi de 7,25% de queda. Então, notem que a gente também, no caso dos acidentes de trajeto, a gente conseguiu ter uma redução bastante legal. Né? A gente saiu de 112 mil registros em 2013 para 100 mil registros em 2017. Com relação às doenças, gente, que é onde eu queria chegar. O que significa? Notem, gente, não sei se vocês já notaram na hora que eu estava falando dos outros tipos de acidente. Notem, gente, que os números de doenças são bem menores que os números de acidente de trajeto e acidente. Isso acontece por quê? É porque acontece menos doença? Pode até ser, gente. É mais comum. Os acidentes típicos, óbvio, que são mais comuns de acontecerem no ambiente de trabalho. Porém, gente, doença profissional e doença de trabalho também pode acontecer bastante. Mas o que acontece? Muitas empresas, elas, infelizmente, elas camuflam dados, elas não registram CATs de doenças. Então, acaba que não são todas as empresas que vão registrar CAT para o caso de doença profissional do trabalho. Então, por isso que vocês vão ver, gente, que os dados de doenças, infelizmente, né, felizmente e infelizmente, né, sempre vão ser bem menores que os dados dos acidentes de trabalho típico e de trajeto. Então, notem que em 2013 a gente saiu de cerca de 17 mil, a gente teve cerca de 17 mil registros de doenças do trabalho. Em 2014 houve um aumento, né, de 17.182 para 17.599. Em 2015 esses dados caíram bastante, né, que é o que eu falei, negócio da greve do INSS. Então, teve uma redução de 12,57%. Em 2016, os registros voltaram a cair ainda mais, né, uma variação de 9,48% a menos. Em 2017, que é o último ano que a gente tem, né, foram registrados exatos 9.700
casos de doenças do trabalho. O que variou, gente, uma variação percentual muito legal da gente ver, né? Cerca de uma redução de 30% se a gente comparar com o ano anterior. Então é muito importante a gente ver isso aqui sempre negativo, né? Porque significa que está surtindo efeito. Então, isso aqui foi os acidentes com CAT registrado. E aqui a gente tem também os dados, gente, de acidentes sem CAT registrados. Que são aqueles que que o Ministério do Trabalho e o INSS eles conseguem coletar através de perícias. Notem que em 2013, gente, estima-se, né, que houve cerca de 661.960 acidentes de trabalho sem CAT registrado. Em 2017, já vou fazer logo a comparação final aqui, a gente saiu de 161 mil em 2013 para cerca de 98.791 em 2017. Então notem que a gente conseguiu reduzir bastante, ó. Ano a ano, esse número de acidentes de trabalho sem CAT registrada, né, tá reduzindo cada vez mais. Então a gente conseguiu reduzir bastante esses números aqui. Para a gente saber o total, gente, que foi registrado, basicamente é só a gente pegar o quê? Só a gente fazer a soma, né, dos acidentes típicos, dos acidentes de trajeto, das doenças do trabalho e somar também a quantidade de acidentes de trabalho que foi registrado sem CAT. Então, basicamente é isso aqui, ó. Aquela tabela anterior aqui também que resumida aqui agora. Então, eu trouxe aqui para vocês de 2007, né, até 2017, só para a gente ver o total. Em 2007, ó, gente, o total de acidentes registrados no Brasil foi de 659.523. Isso somando os que tiveram CAT registrada e os que tiveram o quê? Os que não tiveram CAT registrada, né? Que 141 mil. Em 2008, esse número já veio, infelizmente ele aumentou, né? Então a gente teve um saldo positivo aqui, o que não é bom. Em 2009 também, né? Ainda está bastante elevado, mas já reduziu em relação a 2008. Então até já vou vir aqui para baixo para vocês entenderem. Em 2017, gente, a gente teve o que? Falei isso aqui lá no começo da aula. 549.405 registros, né, de acidente, 549.405 casos de acidente de trabalho, dos quais, né, 450.614 foram registrados e 98.791 não foram registrados, né, que foram descobertos aqui, ó, pra gente ver, 91.791 foram descobertos através de perícia. Então notem que a gente já conseguiu também, né, nos últimos 10 anos, né, se a gente for comparar 2017 a 2007, reduzir bastante essa quantidade de acidentes de trabalho. A gente conseguiu reduzir, ó, a gente saiu de 659 mil acidentes totais para 549 mil. Então, em 10 anos aqui, ó, quase 11, a gente reduziu em 110 mil o número de acidentes de trabalho. Notem também que o número de acidentes totais com CAT registrado também caiu, ó. Então esse número vem caindo a cada ano. E assim como eu falei no slide anterior aqui, né, esse número de acidentes sem CAT registrados também está caindo ano a ano, né? E o ideal é que sempre caia mesmo. Apesar de em alguns anos específicos, né, a gente ter um salto, né? Como por exemplo aqui em 2008. Ó, em 2008 deu um boom, que a gente chama de boom, né? Que a gente teve um salto bastante elevado, bastante positivo, né, de número de acidentes de trabalho, que não é o ideal, né? Mas no geral a gente consegue perceber, né, através desses números que a gente está caminhando no lugar certo, né, na direção certa para reduzir isso daqui. Então isso aqui é só estatística, gente, para a gente entender como é que foi feita a distribuição dos acidentes de trabalho em percentual. Lembra que eu falei lá atrás que os acidentes eles eram divididos em 3 grupos: acidente típico, de trajeto e as doenças do trabalho. Então esse aqui é uma comparação dos últimos 3 anos, né, que a gente teve relatório, 2015, 2016, 2017. É uma comparação para a gente ver como é que foi a distribuição percentual dos 100% nesses últimos 3 anos.
Então, com relação aos acidentes típicos, gente, 2015 é a corzinha vermelha, o azul é 2016 e o verde é 2017. Notem que se a gente somar essas três porcentagens aqui, ó, azul com azul e com azul, tem que dar 100%. Então, se a gente somar vermelho com vermelho e vermelho, tem que dar 100%. Da mesma forma, verde com verde e verde, tem que dar 100%. Então, os acidentes típicos, comparando 2015, 2016 e 2017. Em 2015, gente, os acidentes típicos representaram 76% do total. Em 2016, esse número caiu para 74,4%. E em 2017 subiu um pouquinho. Ó, os acidentes típicos representaram 75,5% do total. De trajeto, gente. De trajeto, meio que deu uma subidinha. Em 2015, os acidentes de trajeto representaram 21% do total. Em 2016, representaram 22,7% do total. E em 2017, representaram 22,3% do total. E as doenças do trabalho, gente, que infelizmente, felizmente, né, porque nunca é bom ter essa quantidade de doenças do trabalho, mas acaba que muita empresa não registra isso. Em 2015, as doenças do trabalho representavam 3% do total registrado. Em 2016, 2,9%. E em 2017, essas doenças representaram 2,2% do total de acidentes registrados naquele ano. Ainda, gente, lembra que eu falei para vocês que nesse relatório a gente consegue ver quais que foram as atividades que registraram o maior número de acidentes de trabalho? Pois bem, essa tabelinha aqui, gente, esse ranking que ninguém quer estar, ranking de gesto, basicamente ele representa as 6 principais atividades, as 6 principais classes econômicas que registraram a maior quantidade de números de acidentes de trabalho no ano de 2017. Em primeiríssimo lugar, gente, em 2017, a atividade econômica que registrou o maior número de acidentes de trabalho foram as atividades de atendimento hospitalar, gente. Então, as atividades de atendimento hospitalar representaram o maior número de registros de acidentes de trabalho em 2017. Dos 549 mil totais que a gente viu, né, nos slides anteriores, cerca de 53.524 foram registrados em acidentes em locais, né, de atendimento hospitalar. Em segundo lugar, gente, com o maior número de acidentes de trabalho, ficou o comércio varejista de mercadorias em geral. Então, mercadorias de um modo geral ficou aqui na segunda posição com o maior número de registros de acidentes de trabalho, cerca de 21.332 registros. Em terceiro lugar, ficaram os serviços de administração pública em geral, com cerca de 16.917 registros. Quarto lugar, gente, ficou transporte rodoviário de carga, gente. Então, quem trabalha aí com transporte rodoviário de cargas, caminhões, caminhoneiros e etc., ficou em quarto lugar em 2017 em relação aos registros de acidente de trabalho. Foram cerca de 12.729 acidentes ocorridos. Em quinto lugar, gente, pode parecer até estranho, né? Mas em quinto lugar, a atividade que registrou o maior número de acidentes de trabalho em 2017 foram as atividades de correio, gente. Então, as atividades de correio, então isso aqui inclui os carteiros, né, que entregam as cartas, inclui acidentes de transporte de carga também. Então, tudo que envolve atividade de correio ficou em quinto lugar em registro em total de acidentes de trabalho em 2017. Foram cerca de 12.580 registros. Em sexto lugar, gente, para fechar esse ranking de primeiro a sexto, a atividade econômica que ficou em sexto lugar aqui foram das empresas de abate de suínos, aves e pequenos animais. Basicamente, as empresas que abatem animais para vender a carne, né? Ficou em sexto lugar em relação ao número de acidentes de trabalho em 2017, cerca de 10.492 registros. Algumas curiosidades. O conjunto dessas 6 atividades, gente, eu só peguei 6, mas lá nesse IAT a gente consegue ver vários, mas peguei 6 para não ficar cansativo, né? Muito número.
Conjunto dessas 6 atividades, gente, representou cerca de 23,2% do total de acidentes em 2017. Então, só esses 6 setores da economia brasileira, ou seja, só esses 6 tipos de atividade aqui, registraram quase um quarto do total de acidentes que aconteceram em 2017, gente. É bastante coisa, né? Se a gente for parar para pensar, porque a gente tem diversos tipos de atividade, diversos tipos de setores, né, econômicos, e só essas 6 aqui representaram quase 25%, né? Quase um quarto do total de acidentes de 2017. Transporte rodoviário de cargas passou atividades de correio e agora ocupa a quarta posição. Em 2016, gente, atividades de correio era o quarto lugar no ranking. Agora caiu para quinto, né? E transporte rodoviário, que era quinto, passou para quarto. Ainda, gente, as empresas de abate de suínos, ave e pequenos animais passou a ocupar a sexta posição. Essa sexta posição, gente, em 2016, ela era ocupado pelas atividades da construção civil, né, gente? Construção civil registra bastante número de acidentes de trabalho também. Porém, em 2017, né, as atividades de abate de animais ficaram à frente da construção civil no quesito número de acidentes. Acidente de trabalho liquidado, gente. O que é um acidente de trabalho liquidado? Basicamente, o acidente de trabalho liquidado são aqueles processos encerrados administrativamente pelo INSS depois de completados tratamentos e indenizações. Então, basicamente, a gente fala que um acidente de trabalho liquidado é aquele acidente que foi resolvido todas as pendências, ou seja, foi todo o processo que foi encerrado depois que se completou o tratamento, depois que foram pagas as indenizações, depois que tipo assim, todos os trâmites foram resolvidos. E esses acidentes liquidados, gente, eles foram classificados pela sua consequência em acidentes de simples assistência médica, acidentes em que houve incapacidade com afastamento inferior a 15 dias, acidentes com incapacidade com afastamento superior a 15 dias, incapacidade permanente e óbito. Então vamos ver isso daqui. Então os acidentes liquidados, que foram aqueles acidentes encerrados, em 2017, né? 54,7% desses acidentes liquidados em 2017, gente, representaram os acidentes de trabalho com menos de 15 dias de afastamento. 25% dos acidentes liquidados em 2017, gente, foram representados pelos acidentes em que tiveram mais de 15 dias de afastamento. 17,7% dos acidentes liquidados em 2017 foram aqueles acidentes em que houve apenas uma simples assistência médica. E outros casos, né, representaram 2,6%. Que foi o quê? 2,2% que resultou em incapacidade permanente, né? E 0,4% que resultaram em óbito. Então isso aqui basicamente é só em números, né? Porque aqui eu coloquei em porcentagem. Basicamente, eu coloquei aqui em porcentagem para ficar mais fácil da gente entender. E esse gráfico aqui, gente, ele vai indicar em números o que eu falei ali anteriormente para vocês. Então, ao invés das porcentagens, nesse caso aqui, a gente vai ter os números de acidente de trabalho. Ainda, gente, para a gente entender essas estatísticas, mais algumas, né, a gente precisa entender o que são os chamados indicadores de acidente de trabalho. Os indicadores de acidente de trabalho, que a gente tem lá nesse anuário, que o anuário traz para a gente, eles vão medir, né, a intensidade da ocorrência dos acidentes de trabalho e a razão dessas ocorrências mais severas. Então, basicamente, quando a gente fala em indicador de acidente de trabalho, esses indicadores eles são usados para medir o quê? A intensidade da ocorrência dos acidentes de trabalho. Então, se tiver uma perguntinha na prova, para que são utilizados, né, os indicadores de acidente de trabalho? Eles são indicados, né, eles são utilizados para medir a intensidade da ocorrência dos acidentes de trabalho. Basicamente, gente, a gente precisa entender 4 indicadores de acidente de trabalho. Taxa de incidência, que eu já falei para vocês anteriormente, taxa de mortalidade,
taxa de letalidade e taxa de acidentalidade. Então vamos ver com exemplos o que é o que é o significado de cada uma dessas taxas. A taxa de incidência eu já falei para vocês. A taxa de incidência, gente, ela representa o número de novos casos de acidentes, ou o número de doenças, ou o número de incapacidades temporárias, dividido pelo número de pessoas, ou seja, pelo número de trabalhadores em risco. E ela pode ser especificada em doenças do trabalho, ela pode ser especificada em acidentes típicos e ela pode ser especificada em incapacidade temporária. Então a taxa de incidência, eu coloquei até a fórmula bem grande aqui para vocês notarem, ela é a proporção entre o número de novos casos de um determinado acidente, de uma determinada doença ou de uma determinada incapacidade temporária, dividido, gente, pelo número total de pessoas em risco. Então vamos só exemplificar para vocês entenderem como é que a gente chega na taxa de incidência. Como exemplo, vamos supor uma empresa de mineração que começou a operar em Carajás, no Pará, em 2019. E nessa empresa ela possuía 500 trabalhadores sujeitos ao risco de exposição à inalação da poeira. Inalação da poeira, vocês devem ter aprendido em saúde do trabalho que a poeira é um risco químico. Um ano depois, desses 500 trabalhadores, a empresa notou que 25 operadores apresentaram algum tipo de anomalia respiratória. Basicamente, 25 desses 500 apresentaram algum tipo de doença respiratória. Então, pede-se, gente, para calcular qual seria a taxa de incidência de doenças respiratórias ou de anomalias respiratórias nesta empresa. Então, só relembrando, gente, a taxa de incidência é o quê? O número de casos de uma doença dividido pelo total de pessoas em risco de sofrer aquela doença. Então, qual que é o número de casos da doença? É 25, né? Então, a gente vai colocar aqui 25, dividido pelo número total, que é quantos? 500 trabalhadores que estavam em risco, né? Então, a taxa de incidência, 25 sobre 500, se a gente dividir, vai dar 0,05. Para a gente expressar em porcentagem, gente, vocês devem ter visto isso aí em matemática aplicada, para a gente expressar alguma coisa em porcentagem, é só a gente fazer o quê? Multiplicar por 100 e colocar o símbolozinho da porcentagem, né? Então, 0,05 vezes 100 dá um total de 5%. Então, nesse caso aqui, a gente pode afirmar, né, que a taxa de incidência dessas doenças respiratórias nessa empresa é de cerca de 5%. Taxa de letalidade. Esse termo letalidade está, infelizmente, né, tá muito em alta com essa pandemia do coronavírus. Acho que vocês vão assimilar melhor essa taxa de letalidade. Taxa de letalidade, gente, é uma proporção, é uma divisão entre o número de mortes por uma doença e o número total de doentes que sofrem por essa doença ao longo de um determinado período de tempo. Então, a taxa de letalidade, gente, é o número de mortos por uma determinada doença dividido pelo número total de pessoas que estão doentes, né? O número total de pessoas que estão com essa doença. Peguei aqui como exemplo para vocês, gente, os dados do coronavírus. Não encaixa muito no contexto de acidente de trabalho, mas só para vocês entenderem. No Brasil, gente, até o dia 24 de maio de 2020, até 1h55 da tarde, esse aqui era o boletim de números de casos de coronavírus no Brasil. Então, a gente tinha cerca de 349.178 infectados e 22.168 mortos. Então, só fazendo a taxa de letalidade. Como é que vai ficar isso daqui? Então, a taxa de letalidade, número de mortes por uma doença, que a gente viu aqui, 22.168, dividido pelo número de total de pessoas que sofrem dessa doença, que é o número de infectados. Então, quantos casos a gente tinha nessa data aqui, provável? Ó, hoje está bem maior, né? Então, a gente tinha até essa data 349.178. Então, fazendo essa divisão, a gente tem uma taxa de letalidade de 0,
0,634. Multiplicando por 100, né, para sair em porcentagem, a taxa de letalidade desse coronavírus até essa data aqui, infelizmente, né, era de 6,34%. Taxa de mortalidade, gente, ou também chamado de coeficiente de mortalidade. É um índice, gente, que vai refletir o número de mortes registradas, em média, para cada 1.000 ou para cada 100 mil vínculos de trabalho. Então, esse aqui é um dado, né, gente? Isso aqui é um indicador que vai refletir o número de mortes registradas por uma determinada doença, por exemplo, para cada 1.000 trabalhadores. Então, novamente, aqui a gente tem alguns dados de 2013 a 2017. Então, a gente tem aqui a taxa de incidência de acidente de trabalho, que representa o quê? A quantidade de acidentes de trabalho que a gente teve, só que aqui para cada 1.000 vínculos, ou seja, para cada conjunto de 1.000 trabalhadores. Então, em 2013, se a gente for analisar, a gente registrava cerca de 16,75 acidentes de trabalho para cada 1.000 trabalhadores. E em 2017, que é o número mais atual que a gente tem, esse número, essa taxa de incidência, né, já caiu para 13,74%, que é um ponto super positivo. A taxa de incidência de doenças ocupacionais. Em 2013, gente, a gente teve, né, uma taxa de incidência de cerca de 0,36 doenças registradas para cada 1.000 trabalhadores, ou seja, menos de um trabalhador infectado para cada 1.000 funcionários, o que é muito bom. Em 2017, né, a gente teve redução ainda maior desse número, né? Essa taxa de incidência caiu de 0,36 para 0,24. A taxa de incidência, gente, para acidentes típicos, né, que são os acidentes que ocorrem com o trabalhador a serviço da empresa. Em 2013, essa taxa de incidência era de 10,09 acidentes para cada 1.000 trabalhadores. Em 2017, essa taxa caiu para 8,51 acidentes para cada 1.000 trabalhadores. Notem que aqui abaixo a gente tem mais ou menos o formato do gráfico, né? Se a gente for traçar esses três dados aqui, por exemplo, em algum programa, Excel e etc. Então, o ideal, né, o comportamento ideal do gráfico é que ele esteja sempre o quê? Sempre em queda. Então, toda vez que a gente vê um gráfico desse tipo aqui em queda, quando a gente está falando de acidente, de doença, significa que está sendo positivo, né? Significa que está surtindo efeito as medidas de segurança. Agora a taxa de mortalidade, gente. Em 2013, gente, foram registradas cerca de 6,53 mortes para cada 100 mil vínculos, né? Para cada 100 mil trabalhadores. Em 2017, esse número já caiu um pouquinho, né? Caiu de 6,53 mortes para cada 100 mil trabalhadores para 5,24 mortes para cada 100 mil trabalhadores. Então, a gente conseguiu reduzir essa taxa de mortalidade. A taxa de letalidade, gente, ela também caiu, mas não foi muito, não. Em 2013, gente, a taxa de letalidade dos acidentes de trabalho, das doenças do trabalho, a letalidade, né, era de cerca de 3,9 mortos para cada 1.000 acidentes. Em 2017, esse número caiu um pouquinho, ó. Caiu para cerca de 3,82 mortos, né, para cada 1.000 acidentes registrados. Alguns dados, gente, da Organização Internacional do Trabalho. Esses dados aqui já são um pouco mais atualizados, são de 2018. Em 2018, gente, o Brasil, ele ocupava o 4º lugar no ranking mundial de mortes ocasionadas por acidente de trabalho. Então, isso aqui, gente, é dado da Organização Internacional do Trabalho, tá? Ainda, gente, um fato lamentável é que estima-se que no nosso país, no Brasil, a cada 48 segundos acontece um acidente de trabalho. E que a cada 3 horas e 38 minutos, um trabalhador perde a vida pela falta de uma cultura de preservação à saúde e à segurança do trabalho. Então, notem, gente, é um número muito assustador. A cada 48 segundos aqui no nosso país, em média, né, é registrado um acidente de trabalho. E a cada 3 horas e 38 minutos, infelizmente, né, um trabalhador ele perde a vida devido a um acidente de trabalho. Então, esse aqui é o ranking da OIT, né, em 2018.
Então, com relação ao número de mortes, gente, o Brasil ele ocupava o quarto lugar. Em 2018, o primeiro colocado era os Estados Unidos, segundo a Tailândia, terceiro a China e quarto lugar em número de mortes era o Brasil. Com tal número de acidentes de trabalho registrados. Em 2018, o Brasil ficou em quinto lugar nesse número de acidentes de trabalho registrado. Primeiro lugar era a Colômbia, segundo a França, em terceiro a Alemanha, quarto os Estados Unidos e quinto o Brasil. Agora vamos restringir aqui para o nosso estado de Goiás. Vamos estudar um pouquinho esses dados estatísticos de Goiás. Então, em 2017, gente, em Goiás, do total de acidentes de trabalho que a gente tem conhecimento desse anuário estatístico, cerca de 86,5% dos acidentes de 2017, cerca de 85%, o Ministério do Trabalho estima que teve CAT registrado. E cerca de 13,5% dos acidentes de trabalho que aconteceram, infelizmente, estima-se que não tenha tido CAT registrado. Ainda, gente, dessa parcela aqui que teve CAT registrada, dessa maior parcela de 86,5%, cerca de 72% desses acidentes representaram acidentes típicos, que são os que mais ocorrem na prática. 26,4% representam acidente de trajeto e apenas 1,6% representam as doenças do trabalho, doenças profissionais. Ainda, gente, uma notícia do ano passado, o número de acidentes de trabalho com morte em Goiás aumentou 14% em 2018, gente. Então, em 2018, gente, infelizmente, a gente teve 14% de número de mortes em relação ao ano anterior, que é 2017. Tá até aqui na notícia, ó. O número de trabalhadores que morreram em acidentes de trabalho no estado de Goiás aumentou 14% em 2018. Em 2017, só para vocês terem noção, 82 trabalhadores foram trabalhar e não voltaram para suas casas com vida. Já no ano passado, que no caso 2018, esse número aumentou para 94. Em 2017, a gente teve 82 mortes por acidente de trabalho. Em 2018, aumentou para 94. Então, um aumento de 14% de um ano para outro. Então, um dado negativo, gente? Ainda nessa notícia, gente, os principais grupos de agente causador de acidente de trabalho aqui no nosso estado, basicamente, foram as máquinas e equipamentos, que geraram cerca de 15% das mortes, dos acidentes. 14% foram causados por agentes químicos. 13% dos acidentes registrados foram por queda no mesmo nível. E veículos de transporte representaram 12,5% dos acidentes. Ainda, gente, em Goiás, os 4 setores de atividade econômica que mais fazem registro de CAT, ou seja, que mais registram CAT para comunicar acidentes de trabalho para o INSS, então os 4 setores são atendimento hospitalar, não por acaso ficou em primeiro lugar com relação ao número de acidentes registrados em 2017. Aqui em Goiás também foi o setor que mais registrou CAT em 2018. Em segundo lugar, que mais registrou CAT foram o setor de fabricação de açúcar e álcool, basicamente o que? As usinas sucroalcooleiras, Então, as usinas de açúcar e álcool ficaram em segundo lugar nesse registro de CAT. Em terceiro lugar, ficou as empresas de abate de animais, ficou em terceiro lugar, como as que mais registravam CAT nesse ano. Em quarto lugar, ficou as atividades da construção civil, como as que mais registravam CAT nesse ano daqui. E as lesões mais frequentes, gente, para esses casos aqui, para ambos os casos, são fraturas de punho, mão, pernas e pés. Então, basicamente, gente, quando o Ministério do Trabalho eles recebem esses dados de CAT, eles conseguem verificar quais que são as lesões mais frequentes que mais ocorrem. Nesse caso aqui em Goiás, para essas atividades aqui,
As lesões mais comuns eram fratura do punho, fratura das mãos, pernas e também fratura dos pés. Ainda, gente, segundo o TRT, gente, esse dado aqui já é bem mais atualizado. Então, o TRT, para quem não sabe, é Tribunal Regional do Trabalho. Então, segundo o Tribunal Regional do Trabalho em 2019, as cidades goianas com maior ocorrência de acidente de trabalho em 2018, né, porque a notícia foi divulgada no ano passado, mas os dados são de 2018. Em 2018, as cidades com maior número de ocorrência de acidente de trabalho foram, em primeiro lugar, né, gente, não é de se assustar, Goiânia, até porque é a maior cidade do nosso estado. Então, Goiânia, em 2018, registrou cerca de 4.346 acidentes de trabalho. Em segundo lugar ficou Anápolis, né, com cerca de 1.352 registros. Em terceiro lugar, Aparecida de Goiânia, que também é uma cidade muito grande, né, registrou 1.068 acidentes de trabalho. E em quarto lugar, coloquei até aqui em negrito, né, destacado, Rio Verde, gente, em 2018 ficou em quarto lugar com o maior número de registros de acidente de trabalho. Foram registrados cerca de 559. E em quinto lugar ficou a cidade de Lusiânia, cerca de 154 acidentes de trabalho registrados. Então, nossa cidade, né, de Rio Verde, gente, ficou em quarto lugar como o município que mais registrou acidente de trabalho no ano de 2018. Ainda, gente, a Secretaria de Estado da Saúde de Goiás, em 2019, divulgou um estudo em que mostraram, né, as principais funções, os principais cargos das vítimas de acidente de trabalho sofridos no território goiano. Neste caso, gente, o perfil, né, das vítimas, gente, as profissões que mais registraram casos foram os pedreiros, trabalhadores rurais, motoristas de caminhão, empregado de serviço geral e motociclista, gente. Então, basicamente, esses eram as funções, os cargos que mais se registravam, que foram registrados acidentes de trabalho no ano de 2018 em Goiás. Então, pedreiro, trabalhador rural, motorista de caminhão, empregador de serviço geral e motociclista. No ano de 2018, aqui em Goiás, gente, foram registrados 4.838 acidentes de trabalho. Deste total, desses 4.838, a gente pode distribuir a quantidade conforme as principais funções. Então, desses 4.000 acidentes de trabalho que foram registrados em Goiás, os pedreiros, gente, representam, a gente está falando aqui de função e não de setor de atividade econômica, a gente está falando de uma função específica. Então, a função de pedreiro, gente, em 2018, registrou cerca de 461 acidentes de trabalho. A função de auxiliar de serviços gerais representou em 2018 252 acidentes de trabalho. Os motociclistas, gente, foram registrados, né, cerca de 240 acidentes de trabalho em 2018. E as atividades de agropecuária, agropecuarista no caso, né, registraram 148 acidentes de trabalho em 2018. Essas aqui foram as referências que eu utilizei. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser se aprofundar mais nesses estudos, pode utilizar. Eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida é só chamar no grupo do WhatsApp. Eu sei que é bastante número, bastante coisa para analisar, mas eu espero que tenha dado para entender que nos últimos anos a gente conseguiu sim diminuir consideravelmente, né, a quantidade de acidente de trabalho e de doença do trabalho. Mas os números ainda são altos, né, gente? Então cabe a nós, cabe a vocês fazer futuramente, né, com que os trabalhadores eles consigam aplicar todas as questões, todas as normas de segurança no ambiente de trabalho, para que a gente faça, né, para que a gente estude isso futuramente, para que os próximos relatórios, né, para que os próximos anuários eles venham cada vez mais com a menor taxa, com menor registro de acidentes de trabalho. Espero que tenha entendido. Qualquer dúvida é só perguntar, tá bom? Tchau, tchau e até mais.